Capítulo 6. A arte das meias-verdades. Asta acordou sentindo-se tonto, uma espécie de formigamento arranhava sua garganta, o ar quente parecia arder em suas narinas, o calor abafado do local fazia suor por sua testa manchada por fuligem. O som do martelo batendo contra metal incandescente, o moldando dando forma, ecoava até seus ouvidos. Sua cabeça doía, uma dor latente que se espalhava de seus olhos até a nuca. Dói, quanto tempo e apaguei, sua voz saiu, ressecada e rouca. O garoto se levantou ficando sentado, a dor em seu ombro sumiu, a ferida estava totalmente fechada e isso o fez sorrir. Mas seu corpo ainda estava cansado, os músculos sentiam a fadiga qual a maldição causou sobre si. Tempos suficientes, para minha mulher voltar da missa de outono, bem minha filha já acordou, e a ajuda nas vendas, o anão falou, enquanto levava a lâmina já formada à água gelada, revelado uma lâmina limpa e reluzente, uma arma digna de um duque ou conde. Tudo o que faltava era os acabamentos finais, amolar seus fios de corte e a colocar à venda. Não se esforce muito, venha e almoce conosco hoje, depois pode ir ver seus amigos, e claro deve cumprir com sua palavra, e oferecer abrigo a mim e minha família. Marx falou, ajudando o meio-demônio ficar de pé. O cansaço se jogou sobre Asta, que o olhou, os olhos dele pareciam ter um brilho, como se estivesse vendo alguém que há muito tempo não via. Ainda se diz um anão que viveu, desde os tempos da guerra, demônios sempre cumprem com suas palavras, se bem que algumas vezes de maneira distorcida, e sobre meias verdades. O jovem olhou ao redor, olhando agora com mais calma as armas e armaduras que o anão vendia, seus olhos corriam em cada peça de lã exposta. Ele pegou uma das espadas, tinha um corte excelente, além de ser bem equilibrada. Você realmente pertence a essa raça, mas cá entre-nos por perde seu tempo olhando armas de segunda. Aquilo chamou a atenção do garoto, aquelas armas eram tão bem feitas que qualquer nobre as compraria por qualquer preço exigido. Bem, se isso ir de segunda, acho que comprei uma de primeira, Asta falou, deixando a arma sobre uma mesa. O anão riu. Antes de sair até sua casa, Asta o segurou. A pequena porta fez Asta se baixar para entrar na casa do mestre Marx. A sala que entrou era alta o bastante para ela ficar em pé, embora apenas alguns centímetros o impedisse de tocar o teto com sua cabeça. Um sofá de penas costurado com uma carmuça vermelha estava ao canto, vasos com flores enfeitavam o lugar, uma mesa redonda feita de granito negro, que era suspenso por finas barras de ferro que se curvavam em semicírculos formando 4 ápios. O mármore deveria pesar em torno de uns 100 quilos, era impressionante como aquelas finas barras aguentavam o peso. Asta as encarava bestializado. As artes da forja anônicas têm um nível único, mas isso foi algo feito por uma de minhas filhas quando a mesma só tinha 10 anos, e um trabalho de uma criança. O anão falou quase como se estivesse se gabando do feito da filha. Pai, isso me deixa sem jeito. Uma mulher um pouco mais alta que o anão entrou na sala, em suas mãos um pano limpo, com bordados, de flores e árvores, coloridos. E mulher era mais baixa que Lili. Os cabelos negros presos em um rabo de cavalo caíam sob o ombro. Ela olhou para Asta, o garoto alto, belo e forte, os cabelos brancos selvagens caindo por suas costas, o rosto manchado de fuligem o dava um ar de trabalhador. Pai, por que não falou que tínhamos visita? Maneia e coloca mais um prato à mesa. Papai trouxe visita, a garota gritou, enquanto, rapidamente, suas mãos ajeitavam o vestido azul claro em seu corpo, tentando ajustá-lo melhor em seu corpo. Ela tinha um olhar fixo no garoto. Enquanto seus olhos vez ou outra olhavam para baixo de maneira envergonhada, a garota rapidamente voltou para a cozinha. Não se engrace com minha filha, não o quero como genro. O anão falou firme ao garoto, quase que com um tom irônico e cheio de alegria. Talvez feito mais para deixar o mesmo mais tranquilo ou apenas o deixar desconfortável. Querido, por não foi à missa. E porque falou que teríamos visita, uma mulher alta de cabelos negros entrou pela sala, sorrindo. Ela sem dúvidas era humana. Asta olhou para o anão, esperando que o mesmo lhe contasse como diabos um anão desposar uma mulher humana.
Longa história, venha comer que minha mulher ama a contar. Asta apenas olhou indo até a cozinha. Eu acabei de convidar. Se quiser conte a ele nossa história querida. Asta observou o anão beijando a mulher. Ele o seguiu até a cozinha, onde comida o suficiente para 10 foi servido à mesa. O grupo comeu, se divertiu. Asta se surpreendeu quantos anões comem. O pequeno corpo conseguia ingerir grandes quantidades de alimento. Na mesa, foi servido pães, carnes, massas, legumes entre outros alimentos que dava mais força ao corpo. Ainda foi servido uma espécie de doce gelado, cremoso e branco servido com frutas vermelhas picadas por cima. O doce era gelado, derretia na boca, um gosto de leve e suave que se espalhava pela boca. Aquilo surpreendeu o garoto, nunca antes provou uma sobremesa como aquela. Vejo que gostou, e algo que acabamos criando quando uma de minhas ferramentas mágicas acabou tendo um efeito diferente do que o previsto. A filha do anão, a garota, se chamava Amelie, assim como Asta, ela era meio sangue. Uma mestiça tendo sangue humano misturado com o de outra raça. Aquilo surpreendeu o garoto, ainda mais ao ouvir a história de como o anão veio a se casar com a humana. E o que você pensava em fazer com aquela ferramenta? Asta perguntou olhando para os anões, ou a única meia anã lá presente. Que riu junto ao pai, enquanto falavam algo entre os risos. Uma máquina de fazer queijo, mas graças à peste errei, e sem querer criamos essa delícia. O anão falou entre risos, junto à filha. Sua esposa o olhou torto, como se não gostasse dos palavreados sujos do marido. Papai fez fortuna na capital vendendo. Hoje de tarde vendemos isso pela feira. A garota falou olhando o garoto envergonhada. Asta não pode negar o rosto juvenil e as atitudes de mulher combinavam com a anã. Os traços de sua beleza estavam nela ter herdado o melhor de ambos os pais. O grupo rapidamente desfrutou da sobremesa. Enquanto conversavam, Asta usou a chance para aprender um pouco mais sobre a capital, e tudo o que ele veria caso ainda fosse para lá. A ideia de ficar com Lilimas um tempo aumentou quando mesmo notou que a maldição já não mais o assolava. Bem, agora vamos, você me deve um favor, o anão falou com o jovem. A esposa do mesmo o olhou torto. Meu marido não está obrigando a isso. Ela parecia irritada com o anão, isso fez Asta soltar uma gargalhada leve enquanto a olhava sorrindo. Não, foi um acordo até muito justo, ao meu ver. Aquilo aliviou a mulher. Amelie olhava para Asta vez ou outra, soltando um leve sorriso para o mesmo, de uma forma tímida e recatada. Se assim, só posso pedir que os deuses os ajudem. Asta e Marx saíram caminhando pela vila, até o pátio, onde todos comemoravam o festival da colheita de outono. A trupe de artistas dançavam e cantavam ao centro, fazendo marabales, engolindo espadas, tocando músicas em recas, tamboré e alurdes, flautas feitas com grandes chifres onde era preciso 3 homens para tocá-la. Um sobrava, enquanto os outros 2 tamparam os furos em sua estrutura com os pés e mãos, assim criando um som festivo e animado. Mulheres vestindo sedas coloridas, faziam malabares com esferas coloridas, que deixavam os rastros do arco-íris no ar. Crianças dançavam enquanto fitas de fogo dançavam atrás de si. Ao redor de onde a trupe se apresentava, Asta viu as crianças da vila reunidas com os olhos brilhando de alegria e curiosidades. O show deveria acabar em breve. Então, se quisessem achar o padre Orsi perto das crianças, seria o lugar perfeito. Asta viu Reka, Nash e Uto, juntos a Yuno. A garota mais jovem estava nos ombros do mago do vento, enquanto ria. Os olhos grandes, uma cor de amêndoas, brilhavam refletindo o espetáculo à sua frente. Os garotos um pouco maiores que Reka sumiram em pequenos troncos de madeira ou pedras. Eles estavam tão imersos no espetáculo que não notariam chegando. Já os achou, não aguento mais esses humanos me olhando como um macaco dourado, em um circo. O anão comentou seco. Ele usava agora apenas um avental de couro curtido e tratado, suas costas sujos e tatuadas estavam à mostra. O meio-demônio de um rápido olhar em seu redor. Os habitantes realmente olhavam com maus olhos o pequeno ser que o acompanhava, mesmo assim não gritaram ou reclamaram, talvez, por medo do próprio Asta o conhecer. Se acalme, as crianças do orfanato estão logo ali.
Só fica quieto e me segue. O anão bufou um ar quente pelo nariz, enquanto falou uma palavra estranha que fez sua língua estalar 3 ou 5 vezes em sua boca. O som tremido e firme fez Asta o olhar curioso, como se tivesse curiosidade em saber o que aquela palavra significava. Mesmo assim ele não perguntou, apenas guiou o anão entre as pessoas até chegar perto de Yuno e os outros. Yuno, qual dos dois quer me matar primeiro? Asta perguntou em uma voz alta e firme, o que fez o seu amigo junto aos outros se virarem. Rika saltou dos ombros do jovem mago dos ventos em um salto, cambaleou, e correu até Asta o abraçando. Os olhos da garotinha tinham um brilho único quando a mesma via o herdeiro de Samael. A Lilita braba, e o padre Orsi falou que você teria que pagar Penny. Penny? A garota gaguejava a última palavra tendo dificuldades em terminar a mesma. Asta riu um pouco daquilo, e afundou suas mãos nos cabelos dela fazendo um carinho quente. Penitência. Ele completou enquanto ela assentiu com a cabeça, ainda envergonhada por não conseguir falar a palavra. A Lili não estava brava, ela o quer morto, sabe, abaixo de 7 palmos. Ela tá mais irritada do que quando tava brava com vocês. Nash falou, quase rindo da situação a qual o garoto tinha se metido. Yuno o olhou sério, quase como se estivesse com pena do albino. Mas ele também olhou para o anão ao lado, que ainda passava despercebido pelo grupo. E quem é esse nanico com você, Asta? O mago do vento aponta a Marx, que fungou olhando torto com uma careta ranzinza que apenas um anão conseguira dar, fazendo seu nariz um pouco mais grosso que o normal se largar um pouco enquanto o ar saia violentamente. Moleque, eu tenho idade para ser seu tataravô, me trate com respeito. Sou o grande mestre ferreiro, o deus da forja, o anão escolhido pela arte dos ferreiros, o grande Marx. O anão pareceu se irritar ao ser chamado de nanico. Os garotos, ao ouvirem que ele era um anão, o rodeiam, o olhando como se vissem um pequeno animal raro. Nash e Uto o circundam, o olhando cuidadosamente. A grande barba, com anéis de ouro as prendendo em suas pontas, os cabelos sujos de fuligem, e o cheiro de queimado a qual o mesmo tinha. Olha, só tem um desenho nas costas dele. O Uto gritou enquanto cutucava a tatuagem nas costas do mestre ferreiro. O anão parecia irritado em como os garotos o olhavam. Rika foi a única que sorriu para mesmo embora escondida atrás das pernas de Asta. Parem de me cutucar ou vou comer seus dedos no jantar. Ei, sou um anão, se assustar eles conto para sua esposa. Asta comentou um pouco seco. Ele ainda não sabia, mas aquela mulher conseguia enfiar um pouco de juízo àquele pequeno ser. O anão novamente resmungou aquela palavra de antes, estalando a língua umas 4 vezes em sua língua enquanto a falava. Com toda a certeza do mundo aquilo deveria ser um xingamento, pois o anão falou umas 5 vezes seguidas. As crianças riavam e tentavam imitar, mas em vão. Bem, vamos os esperar aqui então. Eles devem ter ido pegar algo para as crianças. O meio-demônio se sentou em um canto. Rika ainda estava lá ao lado dele. Ela ainda tinha um pouco de medo do anão. Nunca viu um antes, mas sempre ouviu histórias que eles eram seres gananciosos, que roubaram mulheres bonitas para saciarem a grande luxúria a qual tinham. Quantos anos você sem, senhor anão? Rika perguntou tímida, mas tão educadamente que fez o pequeno ser rir. Marx levou a mão até a barba acossando, enquanto olhava para a garotinha. E Uno e os outros também estavam atentos, querendo saber quantos anos aquele ser tinha. Eu parei de contar quando cheguei aos 500. Mas não sou tão jovem quanto aparento, garotinha. Asta o olhou, tentando analisar a idade real dele. A guerra contra deuses e demônios foi há quase 1500 anos atrás. Talvez o anão tivesse mais que uns 2000 anos fácil. E Uno e os outros ficaram de queixo caído. Nunca imaginaram um ser tão velho quanto o anão, pois poucos sabiam das outras raças. Os livros que tinham essas informações foram taxados como livros hereges pela igreja. Você é imortal? Nash perguntou surpreso, o que fez o anão se engasgar entre risos pesados, chamando a atenção dos garotos. Marx limpou um acúmulo de líquido nos olhos causados pela crise de risos. Ele não admitiria a imortalidade para humanos normais. Qual a graça? Yuno perguntou quase como se aquele ser estivesse os ofendendo pela falta de conhecimentos.
Nada, garoto, mas não há nada imortal nesse mundo. Ele falou firme, chamando a atenção o grupo. Asta o olhou sério. Ele sabia que as palavras do anão eram verdadeiras. Seu mestre Samael, o rei demônio mais poderoso entre os reis demoníacos, foi morto. Até mesmo os deuses morriam. Por isso foi criado na capital, segundo Orsi, a igreja aos deuses mortos, para honrar seu honroso sacrifício na luta contra os demônios. Elfos, mesmo vivendo quase eternamente, podem ser mortos. Demônios, seres cujo tempo de vida, assim como os dos deuses, os permitem viver das auroras da criação até os dias de hoje, podem morrer. Até a própria morte pode ser morta, eu acho. Mas a igreja enfia essas baboseiras em suas cabeças. Vejam só, pensam como minha esposa. Não há bem e mal, não há um demônio os atormentando a tentar, assim como não há deuses para os proteger. Tudo isso é baboseira. Asta pensou em concordar com o anão. Era tudo uma baboseira feita pela igreja e os nobres, para controlar a população mais carente e pobre, para que eles aceitassem como gado as ordens de reis cruéis e injustos. Mas o fato do clérigo da pequena vila de Age estar atrás do grupo, ouvindo bestializados as palavras do anão, desencorajou o meio demônio. Asta suspirou pesado, quase que sentindo pena do ser imortal à sua frente, segundo o mesmo amaldiçoado pela arte Ananda, forja e metalurgia, impossibilitado de morrer até que nasça um ferreiro que o supere. Para cuspir blasfemias nos ouvidos dessas crianças, ser pecaminoso engolido pela ganância, Orsi gritou alta, fazendo o mestre anão, para sua explicação sobre as raças, sobre como os humanos se apegam a conceitos complexos e os transformaram em um tabuleiro preto e branco, dividindo tudo em bem e mal, divino e profano. O anão se virou rápido, encarando o padre e a irmã. O pequeno ser cuspiu para o lado, enquanto bufava como um touro enfurecido. Moleque, dobra a língua ao falar com um ser mais velho e sábio, Marx retrucou, olhando para o padre sério. As crianças estavam lá surpresas, pois nem mesmo os soldados do conde, ou seus filhos, ousava erguer a voz contra um homem santo, que dedicou décadas de sua vida aos deuses. Mas aquele pequeno ser parecia não se importar com os castigos, nem ter sua alma condenada à perdição e às chamas do inferno. Pois pecar contra os clérigos era pecar contra os deuses, e isso resultava em ter sua alma condenada ao inferno. Anão não teme. Não teme as chamas, nem a tortura, nem todo o sofrimento a qual suas ações lhe trarão no futuro. Lili o questionou com uma voz igualmente séria, ou encarando seus olhos olhavam diretamente para os de Marx, que riu com um pouco enquanto a irmã falava do que o futuro lhe aguardava. Mas para o anão, que possuía um conhecimento tão arcaico e antigo em sua memória, para ele que foi chamado de Deus da Forja tanto por deuses quanto demônios, aquelas ameaças não passavam de palavras usadas para impor o medo em um povo ignorante e subjugado. Que os demônios rasguem minha carne no dia que eu tiver medo, dos deuses ou dos demônios, o anão falou alto, enquanto encarava a mulher e o padre, que o olharam com choque. Ambos rapidamente fizeram sinais sacro com as mãos, como se estivessem se afastando do mal. Ei, Asta, são esses idiotas que vão me abrigar, pelo amor da forja. Agora, além da minha esposa, vou ter que escutar esses dois me falando sobre como os deuses me castigaram um dia. O jovem, que tentava segurar o riso daquilo tudo, se levantou rapidamente e subiu nas costas dele, ficando pendurada nos ombros do garoto, que segurava o riso com força. E o olhou sério, imaginado que o Asta tinha aprontado desta vez, para o mesmo estiver andando com um anão, e para piorar tudo, um anão que não mede esforços em ofender os deuses, bem na frente de dois servos dos mesmo. E Asta, como você se meteu nisso? E o perguntou, mas Asta apenas abanou suas mãos, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre qualquer ação do mestre anão. Em vez disso, ele olhou para Yuno e depois para os clérigos à sua frente. E suspirou pesado. Falar que o encontrou fugindo da missa seria apenas para irritar ainda mais Lili e Orsi, o que ocasionaria em eles negarem abrigo ao anão e sua família. Asta, por que trouxe esse pecador, e que história é essa de nos darmos abrigo para ele? Orsi perguntou ao garoto com uma voz firme, enquanto ele e Lili ainda tinham um olhar irritado para com o meio demônio. Eles ainda não tinham esquecido dele ter fugido da missa.
Asta suspirou. Ele via a mentira em sua mente. Seu rosto aos poucos uma expressão de alívio, se formava algumas lágrimas leves, se formavam no canto de seus olhos. Sua voz ficou rouca e marcadas por um possível sentimento de gratidão e felicidade. O garoto é bom, sabe agir, bem manipular os sentimentos dos outros. Não me assustaria se ele tentasse levar minha filha para a cama, bem, mas aí ele será um ser morto. O anão parecia analisar as habilidades e poderes de Asta, a forma como de uma maneira sutil, a antimagia em seu corpo se espalharam, e de uma maneira delicada atordoou aos sentidos dos clérigos, o olhar sempre penetrante, sua voz carregada de falsas verdades, e verdades criavam meias verdades. Maerk, salvo minha vida. Ele começou segurando um pouco antes de enfim deixar suas lágrimas caírem. A expressão de medo invadiu seu rosto. Seus gestos, a forma com que andava e até respirava mudou, mas tudo era uma meia-verdade diluída com mentiras leves. Eu estava indo para a missa quando o ferimento se abriu. Uma dor tão forte se espalhava de meu ombro a meus pulmões. Asta descrevia a dor que sentiu, trazendo toda uma angústia para sua voz. Ele faltou um suspiro, engasgado-se propositalmente com sua saliva, sentindo o líquido produzido pelo seu corpo entre em seus pulmões, produzindo uma tosse. Para todos lá ele estava relembrando algo doloroso. Eles não duvidavam, sabiam como ele machucado atormentava, o fazia berrar em dor, quando a maldição da mana o atacava. Mas Maerk me achou agonizando, rezando aos deuses para não morrer no meio de onde o festival seria feito. Ele olhou para Lili com os olhos avermelhados, aquele brilho de dor e angústia, depois para cada um de seus amigos e irmãos de criação lá, até mesmo desceu a pequena Reika de seus ombros abraçando, enquanto chorava. Eu tive medo de morrer de nunca mais os ver. Quando ele disse ver, olhou diretamente para Lili, que sentiu o peso dos sentimentos de Asta. Embora tudo fosse mentira. Eles olhavam para o garoto, assustados, prestavam atenção em cada uma de suas mentiras e verdades. Mas ele me achou, e veja como um enviado dos deuses pelo destino. Ele curou, veja, esta rosado ferimento. Ele curou meu ombro. Asta soltou delicadamente Reika, antes de revelar onde antes tinha um ferimento, que soltava pus, e fedia. Estava fechada nada mais que um leve elevado de carne rosada. Aquilo surpreendeu a todos. Maerk queria rir. Aquilo para ele era hilário. Um demônio enganando com suas palavras dois servos dos deuses. Duas pessoas que deveriam reconhecer. Mas lá estavam eles sendo enganados. Porque segundo os mesmos palavras dóceis, sedutoras e enganadoras. Pela peste, garoto, apenas fiz o que qualquer anão decente faria. O anão berrou, enquanto o padre o deu um olhar torto. Maerk não era tolo. O anão viu como Asta e Lili trocavam olhares. Eram os mesmos olhares a quais amantes trocavam. Você pode ser um pouco rude, mas salvo esse garoto. Você e sua família são bem-vindos às terras sacras da igreja. Orsi falou, calmo, fazendo o anão sorrir, seco para o mesmo. Asta, que ainda fingia estar abatido ao lembrar de tudo, sentou no chão. Era incrível o quão bom ator ele era, estava até pálido. Padre, eu acho que vou dormir o resto do dia. Maerk, ele pôde me levar até a igreja. Assim vocês podem aproveitar o festival. E Reika, amanhã irei passar o dia todo com vocês. Asta falou. Se fingindo de fraco, o anão novamente falou aquela palavra, enquanto ajudava Asta a ficar de pé. Bem, apenas descanse, o padre falou. Asta é melhor se cuidar, senão nunca irá se tornar um mago imperador. E Uno falou um pouco feliz, enquanto via o amigo e o anão partindo. Após andarem por alguns minutos, eles estavam na igreja. Asta se soltou caminhando normalmente. Ele estava totalmente de volta ao normal. Bem aqui, se não se importa, vou dormir, o meio-demônio comentou, enquanto alongava o braço, que agora tinha seu ombro totalmente curado. Asta, como me ajudou e a minha família, eu vou lhe ajudar mais uma vez. O anão falou sério, com uma voz pesada e rouca. Seus olhos encaravam Asta pesadamente. Fala logo, o jovem respondeu impaciente. Seja lá o relacionamento que tem com a irmã, tome cuidado, pois isso pode acabar lhe ferindo no final. Aquelas palavras atingiram o garoto como um flecha. Mesmo assim ele se manteve firme. Embora soubesse
que o anão falava uma verdade.